dois são tiranos cruéis, genocidas e conquistadores de mundos, escravizadores de raças. Só que um deles aprendeu a amar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Invencível. É uma série de quadrinhos que ficou mundialmente conhecida depois de ganhar uma animação no Prime Video, que acabou de concluir essa quarta temporada. E aqui fica o alerta de spoilers para a série inteira, mas principalmente para a quarta temporada. Depois não vem chorar nos comentários falando que eu não avisei. A série nos apresenta os Viltrumitas, os seres mais poderosos da galáxia. Um povo extremamente cruel e extremamente poderoso, que escravizam mundos e destroem todos aqueles que se rebelam contra eles. E um povo no qual todo mundo tem um bigode muito foda. Sim, todos eles. Os Viltrumitas têm a missão de dominar a galáxia, porque eles acreditam que tudo pertence a eles. Tudo é nosso. E eles veem essa dominância da galáxia como um favor a fazer pelos outros povos. E eles também seguem uma filosofia dos mais fortes. Ou seja, todos que são fracos são vistos como indignos do Império de Viltrum e devem ser eliminados. Talvez esse lance deles com bigode nem seja tanta coincidência, né? Tem uma certa semelhança com outro carinha de bigode que a gente conhece. Durante a história dos Viltrumitas, ocorreu um evento chamado de A Grande Purga, que foi um massacre onde os Viltrumitas lutaram uns contra os outros até a morte, resultando na sobrevivência de apenas metade da raça. A Purga aconteceu na intenção de eliminar aqueles que eram mais fracos, sobrando apenas a elite da espécie. E o líder desse povo é ele, o grande regente Treg, o Viltrumita nascido e criado para ser o mais forte de todos, aquele que ordenou a Grande Purga, e aquele que na animação tá parecendo o Sr. Barriga do Chaves. Treg é o ápice de Viltrum, não somente de força, mas ele é o extremo da ideologia dos Viltrumitas, o mais incorruptível deles. E se de um lado a gente tem o mais extremista do seu povo, do outro lado a gente vai ter um que traiu o seu próprio povo, um Viltrumita que conheceu a humanidade, se casou e teve um filho, e até fazia coisas típicas de um pai de família americano, tipo bater no filho e trair a esposa. Aquele que depois de conhecer o amor, teve que aprender o significado de piedade, algo extremamente incomum pro seu povo. E sim, você descobriu o segredo dos Viltrumitas. Eles fazem parte do Cobra Kai. Não treinamos pra ter compaixão. Aquele que percebeu os erros do seu povo, que busca mudar, não se rebelando totalmente contra eles, mas tentando mostrar pros outros Viltrumitas que eles também podem mudar. A gente tá falando dele, o Omni-Man, o cara do bumbum guloso, comedor de louva-a-Deus, vela oficial do Allen, o cara que sente a saudade da esposa, conhecido entre os Viltrumitas como o Grande Nolan. E nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre as diferenças e as semelhanças entre esses dois grandes guerreiros de Viltrum. No episódio 7 dessa nova temporada, foi adicionada uma cena original que não existia na HQ. Essa cena é uma conversa entre o Nolan e o Treg, onde a gente consegue ver muito bem como esses personagens pensam, e o quanto eles são praticamente a mesma pessoa. Porém, um deles passou por algo que mudou ele completamente. A cena começa com o Nolan perguntando o que Treg quer, e ele responde que veio pra conversar. Aqui, o Nolan diz que esse não é o jeito dos Viltrumitas, e o Treg responde que eles sempre conversam, só que nem todo mundo ouve. Aqui, a gente já consegue ver como o Treg e os outros Viltrumitas têm essa lavagem cerebral que faz eles não se enxergarem como vilões. O Nolan é aquele que percebeu essa lavagem, ele consegue contrariar ela e admitir que seu povo não tem o costume de conversar. Ou você se rende, ou você morre. Mas então começa de fato a conversa entre esses dois. Volte para casa, Nolan, e tudo será perdoado. Esta não é mais nossa casa. Olhe ao redor, Treg. Este lugar é um túmulo. Viltrum não é um túmulo. Nós somos. Vamos restaurar Viltrum e retomar o nosso lugar de direito na galáxia. Restam apenas 40 de nós. 40 pessoas que o conhecem melhor que você mesmo. Lutaram com você, sofreram com você. Vocês não são mais minha família. Mas o homem que quase causou nossa extinção é... Eu sei das atrocidades que Tados cometeu. E mesmo assim você luta ao lado dele. Aqui, a gente já pode notar algumas coisas. Viltrum, nesse momento, de fato é um túmulo. É um planeta inteiro para abrigar apenas 40 sobreviventes da raça. E ao redor do planeta, existe um anel formado pelos cadáveres do seu próprio povo. E esses cadáveres estão aí por culpa de alguém que já foi citado nessa conversa.
Teidos foi o primeiro traidor dos Viltrumitas, aquele que assassinou seu antigo imperador e fez um vírus capaz de eliminar 99,9% da sua espécie, deixando apenas 50 Viltrumitas vivos. Mas Treg é obcecado por Viltrum e não consegue aceitar que alguém insulte seu planeta e muito menos o seu povo. Ele acredita que eles conseguirão reconstruir o seu planeta e reerguer a sua população. Ele tenta convencer o Nolan de que aquela ainda é a família dele. Ele não consegue entender como o Nolan pode ter lutado por milênios ao lado deles e por causa de 20 anos que ele passou na Terra, ele trai o seu povo. Só que o Nolan tá convicto. Ele sabe que o Teidos não é lá nenhum santo. Sabe que ele quase causou a extinção do seu próprio povo. Só que ele também consegue reconhecer que os Viltrumitas precisam ser parados. Teidos é um genocida de seu próprio povo. Foi para nos impedir de matar ainda mais. Fizemos apenas o necessário para manter a ordem. Como ir atrás dos meus filhos? Nós testamos eles como fazemos com todos de nossa raça. O que acha que Teidos fará com eles ao fim da guerra? Bom saber que é menos ingênuo do que eu temia. No início desse diálogo tem algo que eu nunca vi ninguém falando sobre. Sim, o Teidos é um genocida do seu próprio povo, mas o Treg também, mesmo que de forma indireta e nas suas devidas proporções. Mas como eu já disse antes, foi o Treg quem ordenou a Grande Purga, que matou metade do seu povo. O Treg venera a força, é por isso que o genocídio que ele mesmo cometeu foi ignorado por ele. Da mesma forma que a agressão é crime, menos quando sou eu chutando aquele mendigo. Mendigo não, morador de rua. Morador de rua não, porque na rua os carros passam por cima, né? Morador de calçado. O que o Treg fez foi na intenção de deixar sua raça mais forte, eliminando aqueles que eram mais fracos. E é por causa disso que o Treg não se considera um genocida. E eu acho que meu vídeo vai cair de tanto que eu tô falando essa palavra, da mesma forma que ele considera o Teidos. E é por isso também que ele não entende por que o Nolan fica irritado dele mandar soldados atrás dos filhos dele. Afinal, isso é uma coisa comum na cultura deles. Caraca, esse ângulo de câmera ficou maneiro, velho. Aos 18 anos, o Nolan teve que lutar contra os seus próprios pais e quase morreu. Por fim, o Treg provoca o Nolan e esse ângulo já não ficou tão legal. Ele sabe que Teidos quer exterminar todo e qualquer Viltrumita e que em algum momento ele também vai ir atrás do Mark do Oliver. E o Nolan também sabe disso. O burrão aqui esqueceu que pode ter pessoas que não assistiram a série. Mark e Oliver são os filhos do Nolan. Graças a Argal, temos o conhecimento de que o universo pertence a Viltrum. Ele nos mostrou nosso verdadeiro poder. Teidos foi um covarde. Você sabe disso, Nolan. Lutar por ele é lutar pela destruição da sua família. Não vou deixar ele machucar minha família. Já deixou. Acabou, Treg. Toda a galáxia está unida contra nós. Aceite as condições e vou garantir que não farão nada com nosso povo. E por acaso Argal aceitaria suas condições? Olhe ao redor, Treg. Nós perdemos. Você não consegue ver como tudo ruiu? Este é nosso lar. Vamos reconstruí-lo. Não. Não vão. A morte de qualquer Viltrumita deixa um vazio em mim. O Treg afirma não que eles acham, mas que eles sabem que tudo pertence a eles. E essa veneração que ele tem pelo Argal é provavelmente uma coisa que ele foi obrigado a adquirir desde o momento que ele nasceu. Ele foi criado para ser o mais forte dos Viltrumitas. Se os outros Viltrumitas já sofreram essa lavagem cerebral, imagina só o Treg. A não ser das Viltrumitas mulheres, que de lavar elas entendem. Sai daí, moleque. Quando ele afirma que o Nolan sabe que o Teidos foi um covarde, o Nolan não discorda. O grande dilema do Nolan é entender que ele traiu seu povo, mas ainda se vê como parte deles. Ele não odeia os Viltrumitas, muito pelo contrário, ele ama eles ainda. Só que ele entende que eles precisam ser separados. Teidos, pro Nolan, ainda é aquele traidor covarde, ainda é aquele monstro que quase extinguiu seu povo. Só que agora ele consegue entender que aquilo foi um mal necessário. Ele não concorda e quer tomar uma abordagem diferente do Teidos, mas ele, no mínimo,
entende o porquê daquilo. Quando o Nolan diz que não vai deixar o Tados ferir sua família, ele tá se referindo aos seus filhos. Mas o Treg não. O Treg se refere aos Viltrumitas. O Nolan diz primeiro que os Viltrumitas não são mais sua família. Na outra hora se refere a eles como nós. Ele até tenta, mas ele não consegue se separar totalmente do seu povo. Ele sabe que ainda é um deles e ele ainda quer ser um deles. Não, pronto também. Virou caso de família o meu desenho de super-herói. O Nolan diz que nós perdemos, de novo, se incluindo como parte dos Viltrumitas, e fala pro Treg aceitar as condições da coalizão, que o Nolan vai proteger eles. Mas o Treg de novo mostra sua devoção perpétua ao antigo Imperador Argal. Nolan diz pra ele olhar em volta, olhar Viltrum em ruínas, e questiona se o Treg realmente não entende como isso aconteceu. E eu realmente acho que o Treg não entende. Ele acha que aquilo é culpa de Tados, da traição e do flagelo. Ele não consegue ver que aquilo é culpa dos próprios Viltrumitas. Suas ações e ideologias doentias foram o que levou à primeira traição, à purga, ao vírus do flagelo, à criação da coalizão de planetas, a essa guerra atual que eles estão travando, e é uma coisa muito pior. O Treg diz que aquele ainda é o lar deles, que eles vão dar um jeito de reconstruir Viltrum, mas o Nolan diz que vai impedir. Vamos ser honestos, o Nolan tá sendo completamente delusional. Depois daquele primeiro soco que ele tomou do Treg, ele já devia ter consciência de que não vai conseguir impedir o cara de fazer nada. Mas então, o Treg diz uma das frases mais fodas de toda a série. A morte de qualquer Viltrumita deixa um vazio em mim. Isso pode até soar meio contraditório, afinal, ele mesmo que ordenou a matança de metade deles. Mas eu acho que isso torna o personagem ainda mais profundo. Ele lamenta sim pela morte do seu povo, só que a sua missão de levar eles para serem cada vez mais fortes é maior do que isso, tá acima disso. Na animação, a gente vê que ele se ausenta durante a purga. E eu acho isso um ótimo exemplo do que eu tô falando. Ele não queria ver o seu povo morrendo, mas ele achava necessário que os fracos fossem eliminados para que sua raça ficasse cada vez mais sorte. Lembrando, a gente tá fazendo uma análise da animação de Invencível. Na HQ, a cena da purga é completamente diferente. Depois dessa conversa, acontecem algumas coisas que abrem uma discussão muito legal sobre o personagem do Treg. Só que eu vou deixar isso pra um vídeo futuro só sobre ele. Eu quero esperar pra gente ter mais coisas, porque querendo ou não, a gente tem pouquíssimas coisas na série sobre o Treg até agora. Mas ainda nesse episódio, a gente tem dois pontos muito importantes pra ambos os personagens. O Nolan acaba se vendo sem alternativa. Ele já apanhou pro Treg. O filho mais velho dele tá apanhando pro Treg nesse exato momento. E o filho mais novo dele tomou basicamente hit kill. Ele ficou desse jeito aqui com um soco do Treg. Então, o Nolan decide que eles vão precisar destruir Viltrum. Durante todo esse tempo, a gente tinha visto Nolan meio hesitante. Ele compreendia os erros do povo dele, mas ainda não estava disposto a ir tão longe assim. Ele queria convencer eles a se render de forma pacífica, conversando. Aqui ele entende que essa opção não existe. Ele precisa tomar uma decisão drástica para forçar os Viltrumitas a se renderem. Mesmo que ele tenha que destruir o seu antigo lar. O mundo que ele viveu por milênios. Nasceu, cresceu, fez amigos e inimizades. Esse é o momento que ele sai do estado de dúvida e decide que vai fazer qualquer coisa para proteger a sua família, Mark e o Oliver. Depois disso, o Tados tenta fazer um discurso exigindo a rendição deles. E o Treg chega para uma das cenas mais fodas de toda a série. Ele diz que escolhe a morte e arranca a cabeça do Tados. O Treg então entra num acesso de raiva e começa a espancar o Nolan e o Mark juntos, dizendo pro Nolan que ele ofereceu perdão, só que o Nolan destruiu tudo, e dizendo pro Mark que ele poderia ter sido um deles. O Treg então atravessa a barriga do Nolan e começa a esmagar a cabeça do Mark. Só que quando ele vê Viltrum destruída, esse acesso de raiva dele cessa. Ele se lembra que só existem 40 deles vivos nesse momento, então a morte de qualquer um deles, mesmo que sejam 2 traidores, ainda é uma perca grande demais. Então ele decide poupar pai e filho e vai embora. Como a Amazon consegue introduzir um personagem e em tão pouco tempo desenvolver ele esse tanto? Esse cara, o mesmo que ordenou a matança de metade do seu povo, conseguiu em um episódio entender que a morte de cada um deles seria uma perca grande demais e só estaria deixando eles cada vez mais perto da extinção. Então ele decidiu recuar e reformular sua abordagem. E no episódio seguinte a gente vai ver essa nova abordagem dele. Já morreram Viltrumitas demais, já restaram somente os mais fortes da raça. Agora não é hora de guerrear ou de tentar dominar a galáxia. Agora, seu foco deve ser repovoar, aumentar sua população, para aí sim no futuro, provavelmente tentar tomar o universo de novo. Temos aí então esses dois personagens, dois lados da mesma moeda. Os dois querem o melhor pro seu povo, só que de formas diferentes. O Treg segue com a ideologia do seu imperador original. Então, ele acha que o melhor pro seu povo é conquistar a galáxia e tomar o seu devido lugar, afinal, tudo pertence a eles. Já o Nolan realmente
melhor pro seu povo também. Só que ele consegue entender que essas tentativas de dominar a galáxia, de se tornarem cada vez mais fortes, são o que fizeram os Illuminatas entrar em extinção. E agora, ele quer tentar levar o seu povo pra paz. Ferg vê como o melhor pros Illuminatas ainda sendo dominar a galáxia. Já Nolan reconhece que o melhor pra eles agora é se render e não se arriscar a perder mais deles. Bom, esse vídeo deu um puta trabalho pra ser feito. Pra vocês terem ideia, eu já gravei ele inteiro, só que deu problema no áudio e eu tive que regravar ele todo. Então, se você assistiu esse vídeo até aqui, eu imagino que você tenha gostado. Então, por favor, cogita deixar o seu like aí embaixo, porque isso ajuda muito no engajamento para o vídeo ser entregue para mais pessoas. E lembra também de se inscrever aqui no canal, para você receber mais vídeos desse tipo. Deixa também aqui nos comentários qual dos dois você gosta mais, do Nolan ou do Treg. E fala também quais outros personagens eu posso fazer vídeos desse estilo. Não só de Invencível, mas de outras obras também. Seu comentário ajuda muito no engajamento também, para o vídeo ser entregue para mais pessoas. Então comenta, nem que seja um oi, sei lá, qualquer coisa. Lembrem de me seguir no Instagram aqui do canal. Lá eu aviso sempre que sai vídeo novo. Eu também pretendo começar a postar Reels lá no Instagram. E eu também criei um Twitter pro canal. Esse Twitter eu vou usar pra avisar quando sai um vídeo novo também. E nele eu posto algumas outras coisas. Por exemplo, eu tô voltando a desenhar agora e tô tentando melhorar. E eu postei lá no Twitter algumas sketches de desenhos que eu fiz. Se você se interessou por esse vídeo e quer mais vídeos desse estilo, aqui em cima no card, não sei de qual lado tá, mas aqui em cima no card tá aparecendo um vídeo que eu fiz sobre o Jax de Digital Circus. E também ficou muito legal. E se você quer alguns vídeos num estilo meio diferente, eu deixei cards durante o vídeo também, mas é só você entrar no canal que tem vários vídeos em uma pegada meio diferente da dessa, mas também muito bons. Por fim, se você quer saber qual microfone, tripé e equipamentos que eu uso para gravar os vídeos, aqui na descrição do vídeo tem uma listinha do Mercado Livre com todos esses produtos e muitos outros produtos também. Dá uma olhada lá, porque qualquer coisa que você comprar por essa listinha, você vai estar apoiando o canal. E se eu não me engano, a listinha funciona também se você entrar pelo link e comprar algum outro produto, mas isso eu não tenho certeza. Dito isso, muito obrigado por terem assistido esse vídeo até aqui. Eu espero realmente que vocês tenham gostado. E lembrando, aqui no canal sai vídeo toda segunda-feira às 18 horas. Então ativem o sininho das notificações e fiquem de olho. É isso. Fiquem com Deus e tamo junto.